Olá pessoal, bom dia a todos. Iniciando a nossa primeira aula de Direito Ambiental, tratando do tema hoje de Sistema Constitucional Ambiental, certo? O objetivo da aula de hoje, portanto, é nós compreendermos como se dá, de fato, o regramento constitucional ambiental. Lembrando que o pressuposto dessa aula, e é um pressuposto inafastável, de que a Constituição é o ápice da pirâmide normativa do direito brasileiro. Ou seja, nós vivemos a experiência jurídica social, vivemos a partir do pressuposto de que a Constituição é a base do ordenamento jurídico, certo? Sempre foi assim? Bom, depende. Era assim. No entanto, a Constituição não detinha força normativa. Não detendo força normativa, a Constituição, portanto, se afigurava muitas vezes como um conselho e não propriamente uma lei. Aí, naturalmente, alguns doutrinadores, entre eles o professor José Afonso da Silva, que é um dos maiores doutrinadores do direito constitucional, classificou as normas constitucionais como programáticas, de eficácia contida, de eficácia plena, e por aí vai, né? Aquela classificação que vocês já sabem, no direito constitucional vocês já estudaram. Bom, a partir do momento em que as normas programáticas têm um aspecto diminuído, a Constituição passa a deter força normativa, certo? E quais são os instrumentos que nós temos para a efetivação das normas constitucionais? São vários instrumentos, mas o fortalecimento do judiciário, no fundo, é o grande sintoma de uma eficácia constitucional efetiva, certo? Controle de constitucionalidade é um instrumento que demonstra a força normativa da Constituição. O controle do judiciário sobre os atos do executivo é um sintoma de força normativa. A harmonia entre os poderes para a eficácia, para a implementação da eficácia constitucional. Isso é um sintoma de um fortalecimento do pacto constitucional e, portanto, das normas que estão ali dispostas, entre essas normas, as normas de direito ambiental, que é o que nós vamos falar agora, partindo aqui da leitura do artigo 225. Certo? Vamos lá então, abre o Vadimeco aí ou acompanha comigo na tela. Bom, pessoal, então vamos lá, iniciando pelo artigo 220 da Constituição da República Federativa do Brasil de 88, certo? Esse artigo 225 e seguintes vai ser aí sobretudo, o nosso centro de atenção do ponto de vista do tema da aula, que é o sistema normativo constitucional ambiental, tá? É um sinônimo do que eu coloquei lá para vocês. Certo, pessoal, tá aqui. Bom, o artigo 225, mas eu gostaria que vocês colocassem aí no caderno de vocês também, quem está montando o caderno, eu sugiro o seguinte, pessoal, o caderno não é para você ficar anotando tudo não, tá? O caderno é só um passo a passo, um design mental daquilo que foi abordado na sala, tá? O objetivo é vocês fixarem isso na mente de vocês, em breve não vai dar tempo mais para que vocês analisem esses cadernos, vai ser tanto conteúdo, tanto material, não só da minha parte, mas das outras disciplinas, que vai se tornar sem sentido você armazenar todas essas informações que, não do ponto de vista constitucional, mas no restante, vão se tornar em breve, digamos assim, de relativa atualização, né? Então vocês vão ver isso de tudo que é lado, o objetivo é vocês, claro, quem quiser montar um caderno monta, mas o objetivo não é esse, é vocês realmente entenderem o que eu estou falando aqui e gravarem na mente de vocês. Nós temos então aí o sistema normativo estabelecido pela Constituição, né, o regramento constitucional, e aí tem umas leis também que eu gostaria de colocar para vocês, que é o panorama do curso, né? Está no plano de ensino que vocês já acessaram. Bom, qual lei que eu vou tratar aqui para vocês? É um conjunto de leis em matéria ambiental que vai ser de fato o sistema normativo ambiental brasileiro. Tá? Claro que tem mais leis, é uma infinidade de leis, inclusive foi feito um estudo, se você
tivesse que ler todas as leis em vigência no Brasil, você não teria tempo de vida suficiente. Ou seja, disso a gente extrai que é necessária a especialização. Não tem como você saber tudo, saber todos os regramentos, isso é inviável. O objetivo é você saber o essencial, aquilo que o seu objetivo se volta. Aí, pessoal, o seguinte, paralelamente nós temos aí 225 que nós vamos ler, temos aí também, né, vamos entrar aqui, um momentinho. Temos também algumas leis que tratam da conservação do meio ambiente. Vamos começar aqui por essas leis. Tá. Primeiro, unidades de conservação. Tá? O que são unidades de conservação? Isso vai ser definido, gente, por meio dessa lei aqui, 9.985 do ano 2000, tá bom? Então vamos tirar aqui. Apresentando esse programa, tá? Muito bom, que chama Vadmecum Brasil. Excelente. Aconselho a todos aí no computador a utilizar esse programa, até porque fica gravado no celular de vocês, Android e iOS, tá bom? Então tá aqui. Vamos lá. Vamos digitar aqui. Lei 9.985 de 2000. Ah, professor, por que eu tenho que saber essas leis aí? O senhor está digitando? Pessoal, é muito simples. Você tem que saber. Quando você falar direito ambiental, essas leis têm que vir na sua cabeça. Porque aí você entende de fato o ordenamento jurídico ambiental. Não é? A Constituição está lá na frente e vem as leis infraconstitucionais em seguida e depois os atos normativos infralegais, tá bom? Como aquela resolução do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. São alguns órgãos que compõem também esse sistema. Tá? A gente vai falar sobre isso no momento correto. Então, lei que institui e regula as unidades de conservação, que são áreas lá, né, com uma proteção específica, uma proteção especial. Nós todos aí conhecemos, sobretudo nós que vivemos no Amazonas, né? Não é à toa que o Amazonas não foi desflorestado. Há a instituição dessas unidades de conservação em todos os cantos aqui do estado, tá bom? Bom, próxima lei, tratando do assunto. Lei do saneamento. Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento. Acabou de sair essa lei, tá? Vamos colocar aqui também essa lei. Vamos lá. Ok, pessoal. Mil 447 de 2011, perdão, 11.445 de 2007, tá? Que foi encabeçada pela Marina Silva na época. Tá, essa lei sofreu alteração, gente, recente, agora em 2020, pelo Marco do Saneamento, né? Que tá bem aqui, Lei 14.026 de 2020. Pô, esse monte de lei, professor, que o senhor está citando aqui, alterado pela outra lei, que negócio é esse aí? Eu não estou gostando disso. Pessoal, é só para vocês conhecerem as leis de regência, conforme eu acabei de falar. Tem que conhecer, vocês têm que saber do que se trata, tá? Toda vez que você vai entrar num ramo, até se você for, por exemplo, não sei, se for aprender a ser mecânico, você tem que saber quais são as principais peças que existem ali, um mecânico de carro, de automóvel, quais são as principais peças do automóvel. E aqui vocês estão trabalhando com as principais peças ambientais, tá? Então é inevitável aí que vocês vão ter que decorar essas leis. Não o teor delas inteiro, mas assim, saber do que elas se tratam. Então essa aqui virou agora o marco legal do saneamento, né? Alterou, abriu para iniciativa privada essa lei de 2020. Então tem vários, inclusive, empresas que passaram a operar na Bolsa.
né, ou que estão na perspectiva de serem alavancadas com investimentos internacionais voltados para o saneamento básico, que é um dos principais gargalos do direito urbanístico e do direito ambiental no Brasil. Bom, essa lei de 2007, ela estabelece as diretrizes para o saneamento O que é saneamento básico, professor? O que é isso, saneamento básico? Saneamento básico é o que quase a gente não tem em Manaus. Fossa antisséptica, né? Perdão, que fossa antisséptica? Fossa séptica. Significa que o lixo que é gerado pela gente, né, sobretudo em termos de esgotamento sanitário, esse lixo, esses resíduos de poluição causados pelo ser humano e pelos animais, eles no caso têm que ser destinados para diminuir o impacto ambiental sobre o ambiente. E aí existem mecanismos que remontam ao período anterior a Cristo, que criaram para que houvesse aí uma destinação correta dessa poluição, desses elementos poluidores, não é? E percebam, né, em Manaus, até hoje nós temos dificuldade em lidar com isso. Inclusive, perto da nossa faculdade, nós temos bastante sinais, né? Em todo lugar da cidade há sinais disso. Você vai ali para o Igarapé do Mindu inteiro está poluído em função da ausência de esgotamento sanitário, de saneamento básico, né, voltado ao tratamento desses resíduos poluidores causados pela atividade, sobretudo humana. Certo, pessoal? Então vamos lá, vamos continuar. Então essa estabelece as diretrizes para o saneamento básico, que é o que falta em Manaus, o Amazonas como um todo. As principais cidades com saneamento básico, com estrutura de saneamento básico consolidadas, são as cidades do interior paulista, tá? As maiores cidades têm as maiores dificuldades com isso. Curitiba também tem uma facilidade grande com isso, eu digo, tem um sistema bacana. Enfim. E é interessante vocês saberem que isso traz bastante doenças. Às vezes você investe muito no Sistema Único de Saúde, joga muito dinheiro para o tratamento dos efeitos das doenças, quando se você investisse na infraestrutura de saneamento básico, essas doenças nem seriam ocasionadas, não é? E olha, gente, não adianta a gente pagar caro num restaurante limpinho, sendo que as pessoas que trabalham lá moram em locais em que não há saneamento básico. Não existe sentido nisso. Você paga caro por um serviço, pressupondo que existe toda uma cadeia logística, digamos assim, clean, né, de limpeza, de higiene, só que as pessoas que preparam os seus alimentos vivem, em função da questão salarial, em áreas em que não há saneamento básico. Significa o quê? Que é uma ilusão. As pessoas que preparam o seu dia a dia para o seu dia a dia ser melhor são pessoas que sofrem diariamente a ausência de saneamento básico. Mesmo que você more em uma zona privilegiada da cidade, privilegiada, né, porque um condomínio fechado, você vê que existe o impacto indireto da ausência de saneamento básico sobre sua vida. Isso se dá, por exemplo, na cadeia de produção de alimentos, etc. Tá bom, passando agora para a próxima lei, tá, pessoal? Vamos para a próxima lei importante. A próxima lei importante diz respeito à Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6.938 de 81, lei antiga aí, ó. Estabelece as diretrizes, estabelece a política nacional do meio ambiente. Beleza? Passando para a próxima lei agora, tá? Essa lei aqui é antiga, mas é muito importante. Próxima lei, pessoal. A nossa próxima lei também é uma das leis mais importantes em matéria de ambiental, que é o Código Florestal. Vocês já ouviram falar disso? Código Florestal polêmico, Código Florestal que foi alterado, não é? Disseram que houve um maior lobby do setor da agricultura na confecção dessa lei em relação às passadas.
a controvérsia sobre isso, né? Mas o fato é que esse código ambiental, esse código florestal, ele foi estabelecido em uma época em que o agronegócio ele despontou no Brasil a ponto de sustentar a balança comercial positiva brasileira, né? É o boom das commodities da década de 2002, que foi até mais ou menos a 2011. Então, houve uma ascensão política desse segmento econômico muito grande na política, né? Então, eles conquistaram parcela do Congresso Nacional e, portanto, inevitavelmente houve influências de uma repactuação da atividade agroeconômica na formação da opinião nacional, certo? Então vamos lá, Código Florestal. Código Florestal, portanto, é o pacto entre a atividade econômica e a matéria ambiental de preservação, tá certo? Código Florestal. Vamos agora para a próxima lei importante, pessoal. A próxima lei que a gente vai tratar agora, na verdade não é uma lei em si, mas um decreto, tá? Ou seja, um ato normativo infralegal, um decreto 6.514, que trata aí da questão, decreto 6.514 de 2008, que trata do processo administrativo e a aplicação de sanções de natureza administrativa voltadas às infrações ambientais. Ou seja, são as infrações detectadas pelos órgãos administrativos, por exemplo, o IBAMA. Tá bom? Então vamos lá. Lei estabelece normas relativas ao processo administrativo sanções administrativas em matéria ambiental. Ilícitos administrativos ambientais. Pode ser que tenha ilícitos penais também, tá bom? Então estabelece normas relativas ao processo administrativo e infrações e sanções ambientais. Você define as infrações, estabelece as sanções, não é? E como você vai processar essas infrações e sanções por meio de um processo administrativo respectivo, tá? Isso é na área federal, tá bom? Vou colocar bem assim para vocês. Área federal. Pode ser aplicado ao estado e município? Pode, em tese, caso não haja uma norma correlata que trate desse tema, em regra A, tá? Sobretudo na esfera federal, na esfera estadual. Agora nós vamos aqui para a lei, vamos colocar aqui em cima, Lei 7.797 de 89, que trata da instituição do Fundo Nacional do Meio Ambiente. Institui o Fundo Nacional do Meio Ambiente. Ah, professor, esse negócio é muito chato. Fundo Nacional do Meio Ambiente. Pessoal, é o seguinte, o fundo é uma questão orçamentária, tá? Então tem que haver um orçamento destinado à promoção de uma política pública. Toda política pública que é estabelecida tem que ter um financiamento. Esse financiamento é feito por meio de dotações orçamentárias. Dotações orçamentárias que vêm do poder público ou por meio do sancionamento às pessoas que não atendem aquele programa estabelecido na política pública. Então você reverte as sanções criminais, administrativas e até civis para aquele fundo como uma forma de inibir aquele comportamento na sociedade, tá bom? Então, o Fundo Nacional do Meio Ambiente é uma das políticas importantes para a defesa do meio ambiente no país. Em seguida, pessoal, nós passamos aí a questão
da lei que define as infrações criminais ambientais, Lei 9.605. Essa lei é extremamente cobrada, esfera federal, é extremamente cobrada nas provas de concurso público OAB, tá bom? Lei 9.605 de 98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas. Estabelece as sanções penais e administrativas, inclusive contra a pessoa jurídica, não é? Em matéria ambiental. Correto? É isso. Então é importante a gente saber essa lei também. Em seguida vamos passar a uma outra lei, tá bom? A lei que cria o IBAMA, que hoje está bastante sofrido, né? Em função aí de uma circunstância política. É controverso se isso é correto ou não. Não vamos nos dedicar a essa questão política, tá bom? Mas sim a questão jurídica. Mas é a lei que institui o IBAMA, Instituto Brasileiro, né, do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis. É uma autarquia, certo? Em seguida, pessoal, nós vamos à lei da Política Nacional. Opa, deixa eu colocar o número da lei aqui. 12.305, 2010, que institui a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, né, de tratamento dos resíduos sólidos, tá bom, pessoal? Vamos tratar dessa lei também. Agora vamos para a lei dos recursos hídricos. Fala, pô, professor, é muita lei, não vamos dar conta. Olha, gente, é o seguinte, a gente vai pegar só alguns aspectos dessas leis, tá? Quem vai fazer concurso em esfera federal ou vai lidar com uma matéria própria desse tema, vai ter que ler essas leis, os seus pontos mais importantes. Não tem como. Nós vamos tratar aqui eu quero que vocês saibam quais são as leis, que existem essas leis, a tendência é essas leis serem valorizadas cada vez mais, tá, em provas de concurso. Antigamente o pessoal nem estudava direito ambiental para passar. Hoje em dia todo mundo tem que estudar. Então institui a Política Nacional dos Recursos Hídricos. Tá anotando aí? Isso aí é o seu esquema mental, tá? Tem que anotar. Isso aqui é a parte que tem que anotar. Gente, seguidamente, lei que trata do patrimônio cultural. É um decreto-lei, mas decreto-lei hoje em dia, todo mundo sabe, quem não sabe fica sabendo agora, decreto-lei tem força normativa de lei, foi recepcionado como lei, tá? Não existe a espécie normativa decreto-lei mais no nome da Constituição de 88. Foi recepcionado como lei, tá certo? Recepção constitucional, quem não aprendeu isso, é lá na área de direito constitucional, quando uma lei anterior à Constituição, surge uma nova ordem constitucional, essa nova ordem constitucional, ela recepciona ou não recepciona essa lei anterior. E se ela recepciona com o status das espécies normativas existentes nessa Constituição atual, tá? E não existe espécie normativa decreto-lei, portanto passou a ser uma lei federal, ou uma lei nacional, melhor, tá certo? Porque não se aplica só no âmbito da União, mas no âmbito dos estados e municípios também, apesar de ter a possibilidade de complementação legislativa sobre isso. Decreto-Lei 25 de 1937. 1937, gente. É antigo, mas totalmente atual, tá? Quem dera essa lei tivesse sido aplicada na sua plenitude, o centro de Manaus não estaria nas condições que está hoje, apesar de ter melhorado bastante, né? Então, institui a proteção do patrimônio histórico e artístico. Beleza? Tá bom, pessoal. Vamos para alguma outra mais importante aqui. Tem umas outras aqui que eu acho que não vale a pena a gente mencionar. Nós temos em seguida aí a questão da lei que trata do parcelamento do solo urbano, tá bom? Lei 6.766,
Isso aqui é a área de cartório, excelente, tá? Uma área excelente aí para vocês aprenderem. Muita gente não faz ideia desse estilo dessa seara do direito. Lei de parcelamento do solo urbano. Um dos outros graves problemas de Manaus. Bom, é uma lei que harmoniza interesses ambientais e interesses urbanísticos, tá? Então está na confluência entre o direito ambiental e o direito urbanístico, se é que a gente pode separar esses dois. Bom, mais uma, pessoal, vamos lá. Vamos seguir agora para o final, tá terminando. Uma outra lei que eu julgo importante para a gente é a lei Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor está aqui, 8.078 de 90. Professor, o que tem a ver Código de Defesa do Consumidor com matéria ambiental? A gente tem um aspecto do regramento que está na Lei do Consumidor que diz respeito ao microsistema de tutela coletiva. Nós vamos aprender isso. É um microsistema que permite a veiculação das ações coletivas que vão tratar sobre a defesa de matéria ambiental. Nós vamos falar isso em seguida, não nessa aula de hoje, mas futuramente, tá bom? Então tem a lei junto à Lei da Ação Civil Pública, tá bom? Lei da Ação Civil Pública, 7.347 de 85. Pública. Ação Civil Pública. Se vocês não sabem, vamos descobrir um pouquinho no meu curso o que é isso. Temos ainda, vamos colocar aqui para cima, Lei dos Agrotóxicos, Lei número 7.802 de 89. Se você não ficar vendo isso ao longo da sua graduação, depois você vai esquecer, tá? Não tem jeito não. Lei dos Agrotóxicos, ou seja, que estabelece limites à utilização e condicionamentos à utilização do agrotóxico, né? Lembrando que o Paraguai é uma das principais fontes de importação de agrotóxicos ilegais no Brasil. Houve uma ampliação das possibilidades de uso de agrotóxico agora nesse governo. Não sei se isso é bom ou ruim, parece ruim, né? Parece bem ruim, inclusive agrotóxicos proibidos em outras regiões do planeta mais desenvolvidas estão sendo vendidos agora aqui. É uma pena isso, né? Bom, gente, tem muitas outras leis que tratam de matéria de exploração mineral, de atividade nuclear, de manuseio de florestas públicas. Eu acho que a única lei que eu gostaria de colocar aqui para complementar o que nós estamos falando é uma lei que trata do direito urbanístico, né, o meio ambiente urbano. Eu acho muito importante nós colocarmos essa lei para finalizarmos então aqui a nossa pesquisa. E essa lei é a Lei 10.257 de 2001. Tá bom? 2001, gente. Tá ótimo. Estabelece aí as diretrizes gerais da política urbana e das outras providências. Ou de urbanismo. Bom, pessoal, tem a lei da ação popular também, que a gente utiliza, em parte. Vamos fixar nosso aprendizado nessas leis, tá bom? Vamos complementando, de repente, com mais alguma, e vocês, então, coloquem um espacinho nessa anotação do caderno de vocês, para vocês eventualmente incluírem mais alguma, tá? A matéria que trata do sistema constitucional ambiental e urbanístico, vamos colocar aqui e urbanístico,
diz respeito na Constituição ao artigo 182 e seguintes da Constituição da República Federativa do Brasil. Tá legal, pessoal? Gente, então aqui eu encerro a nossa aula de hoje. Essas são as principais matérias que se correlacionam ao direito ambiental e urbanístico, tá bom? Essa aula hoje foi em comum para as duas disciplinas, Direito Ambiental 2 e Direito Urbanístico. Eu vou lançar uma outra aula ainda essa semana, tá? E que se aplica à próxima, e vocês já vão poder iniciar o estudo propriamente vocês. Mas recordando, esses são os principais diplomas normativos correlacionados à nossa matéria de hoje, tá bom? Não se esqueçam. Quem quiser dar uma lidinha nessas leis, comecem aí pela lei, por favor, pela leitura da Constituição. A nossa próxima aula vai se tratar da leitura da Constituição com interpretação, tá bom? E, eventualmente, algumas jurisprudências. O material que eu vou passar para vocês é um material forte que diz respeito à resolução de questões. Fiquem de olho, comecem a resolver as questões. Eu sempre pego essas questões do que concursos, tá bom? Uma ótima plataforma, recomendo também todos que assinem. Um abraço a todos, sucesso, e vocês se inscrevam no meu canal do YouTube. Meu canal do YouTube eu vou deixar aqui no material, tá? E-mail georrusso@giovanirrusso.com. Tem o website também, que é www.giovanirrusso.com. Quem quiser conhecer um pouquinho mais de mim, tá lá. Por último, o canal no YouTube, tá? Se inscrevam, por favor, no canal do YouTube, que as aulas vão ser postadas lá também. Vocês vão saber das aulas de uma maneira muito rápida, antes mesmo da plataforma, tá bom? Aulas que são direcionadas aos alunos da SBAM. Um abraço a todos. Claro que se aplica a qualquer aluno, mas todos têm acesso lá pelo YouTube. Um abraço a todos, sucesso, e vamos juntos começar essa batalha, grande batalha, que é o aprendizado dessa matéria de direito ambiental e para a turma de direito urbanístico, na matéria de direito urbanístico. Um abraço a todos.